Uma coisa que todo mundo sabe é que comunista não entende de economia, quer gastar dinheiro que não tem como se desse em árvore. E pior, quer gastar dinheiro dos outros. Dá uma olhada nessa tabela com 2 países e me diz em qual deles você gostaria de viver. Eu vou mostrar alguns indicadores e um valor para o país A e um valor para o país B. E você me diz qual você prefere no final, qual país você preferiria morar no final. PIB per capita em dólares. No país A, 75 mil dólares por ano e país B, 24 mil dólares por ano. Riqueza por adulto em dólares. No país A, essa riqueza média por adulto é de 579 mil dólares. No país B, 77 mil dólares. Agora, a distribuição de adultos, ou seja, o percentual do total de adultos por faixa de riqueza em dólares. Menos de 10 mil dólares, de 10 a 100 mil dólares, de 100 mil a 1 milhão de dólares e mais que 1 milhão de dólares. E isso aqui é riqueza, né? É patrimônio acumulado. Então, no país A, essa riqueza está distribuída com 23% dos adultos tem menos de 10 mil dólares de riqueza acumulada. 29% tem entre 10 mil dólares e 100 mil dólares de riqueza acumulada, 38% tem entre 100 mil e 1 milhão e 10% tem mais que 1 milhão de dólares. No país B, 18% tem abaixo de 10 mil dólares, 67% tem entre 10 mil e 100 mil dólares, 15% tem entre 100 mil dólares e 1 milhão de dólares e menos de 1% tem mais que 1 milhão. Ou seja, o país B é bem menos desigual, né? O país A é mais rico, tem mais riqueza em média, produz mais riqueza por ano e tem mais riqueza acumulada do que o país B. Só que a distribuição dessa riqueza ela é melhor distribuída no país B. O país B tem 67% da população na faixa que é a média da riqueza por adulto, né? Se a média da riqueza é 77 mil e 2/3 da população, né, 67% está nessa faixa entre 10 e 100 mil, você tem essa riqueza melhor distribuída ali. Tem um número muito pequeno de super ricos e a esmagadora maioria da população vivendo entre 10 e 100 mil dólares de riqueza, que é ali onde está mais ou menos a média da riqueza por adulto nesse país. Já no país A, é um país bem mais desigual, porque apesar de ser um país muito mais rico, com muito mais riqueza acumulada em média por adulto, você tem 10% da população com um patrimônio maior do que 1 milhão e mesmo com uma riqueza média de quase 600 mil, você tem 23% do país, ou seja, quase 1/4 do país, vivendo com menos de 10 mil dólares de riqueza acumulada. O sistema de saúde no país A é privado e no país B é público. A taxa de alfabetização é muito próxima, 96% no país A, 97% no país B. As vítimas de homicídio a cada 100 mil habitantes são de 7 a cada 100 mil no país A e 1 a cada 100 mil no país B. Ou seja, o país B é menos violento do que o país A. E a taxa de ocupação das residências pelo proprietário, ou seja, quem mora na casa, a família que mora na casa é a dona do imóvel, é de 65% no país A e de 90% no país B. E aí, qual desses 2 países você preferiria morar? Bom, esses 2 países são Estados Unidos e China. E aí, ficou surpreso? E bom, eu não vou entrar aqui na discussão se a China é socialista ou não, mas fato concreto é que desde a Revolução de 1949, que o país passou a ser liderado pelo Partido Comunista, é evidente que de geração em geração a qualidade de vida das pessoas tem melhorado e o país se tornou uma potência, hoje sem discussão a grande potência industrial do planeta, e isso vindo de um contexto histórico do século das humilhações, né? Isso significa que a China é perfeita? Claro que não. Tem seus problemas como qualquer país. Agora, que eles estão conseguindo entregar uma vida digna e uma melhora significativa de geração em geração, isso é inegável. Por último, um comentário para quem coloca o PIB como a métrica a ser utilizada para resumir qualquer discussão sobre se uma economia é boa ou não, está indo bem ou está indo mal. Em primeiro lugar, ninguém come PIB. Segundo, o PIB tem uma série de limitações que são muitas vezes desconsideradas ou desprezadas por quem está tão fixo em olhar essa métrica, o quanto era o PIB e o quanto cresceu. Por exemplo, se você mora perto do seu trabalho e consegue ir andando para o trabalho, leva 5 minutos para ir andando da sua casa para o seu trabalho. Pô, isso é uma qualidade de vida muito boa em relação a esse fator, né, de deslocamento para o trabalho. Só que quem anda para o trabalho não entra no PIB. Por outro lado, se você troca de emprego e arruma um emprego que é a 2 horas da sua casa, e aí você precisa ir de transporte público ou comprar um carro, aí entra no PIB, o valor da compra do carro vai entrar na conta do PIB. O combustível que você comprar para abastecer o carro
vai entrar na conta do PIB. Então, se a gente analisar o deslocamento até o trabalho, a sua vida piorou. Só que, mesmo pior, o PIB vai subir. E aí agora você está preso no trânsito, fica mais ansioso, passa a ter que fazer terapia ou então ir no psiquiatra, tomar um remédio para poder controlar a ansiedade. Sua vida de novo está pior, você está mais estressado, mais ansioso, mas o PIB fez o quê? Subiu. E outra, agora que você tem um carro, você está queimando combustíveis fósseis, vai acabar contribuindo para o aquecimento global, vai acabar contribuindo para a poluição, e aí você, daqui a uns anos, vai precisar comprar um ar-condicionado, ou vai precisar ficar comprando máscara para poder respirar na rua por causa da poluição. De novo, sua vida está pior, mas o PIB subiu. Deu para entender com esses exemplos algumas das limitações do PIB? E olha, mesmo que você insista muito, não, o que importa é o PIB, crescimento econômico, o país que mais cresceu desde o início do último século foi a China. E a União Soviética saiu de um país com 80% da população analfabeta, agrária, era um país mais pobre da Europa, para colocar um homem no espaço antes da potência capitalista, isso passando por invasão, guerra civil, lutando contra os nazistas e ganhando numa guerra mundial, colocou o homem no espaço, se industrializou, isso tudo em 45 anos. Além disso, num argumento anterior, a gente viu como a economia da Rússia colapsou completamente quando mudaram o sistema do socialismo para o capitalismo no início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética. Então, quando te disserem que os comunistas não entendem de economia, a primeira coisa que você tem que se perguntar é: essa economia está organizada para atender os interesses de quem? A vida de quem melhorou ou piorou depois que tal mudança aconteceu?